Teve um ponto bastante interessante aqui que eu achei nessa questão da concordância, porque eu penso assim, qualquer coisa que Kardec colocava na revista ou nos livros, ele selecionava muito bem, ele analisava muito bem, com cuidado. E se alguma coisa fosse contra a linha de pensamentos que ele estava desenvolvendo ali com base naquele estudo, ele sempre cuidava de fazer uma observação a respeito daquilo, certo? E aí, eu achei interessante porque na comunicação seguinte, onde o filho tenta buscar, era uma situação onde o pai era materialista, transmitiu isso para o filho, só que o filho teve contato depois da morte do pai com o Livro dos Espíritos. É interessante notar que isso mexeu com ele, porque mesmo acreditando nessas coisas materialistas, para você ver como quem estuda com bom propósito, quem lê pelo menos, né, sem pré-julgamentos, aquela não tem como, peraí, tem alguma coisa a mais nisso aqui, né? E ele foi buscar uma resposta, ele foi até um médium e falou, se você conseguir uma evocação do meu pai, eu acredito. Isso não é uma coisa, é claro, recomendada. Ali foi um caso em que ele teve uma resposta, mas muitas vezes não teria. Enfim, no meio dessa resposta, eu achei muito interessante que ele destacou o seguinte, né? A pergunta do filho: seremos punidos ou recompensados de acordo com nossos atos? A resposta: se você fizer o mal, sofrerá. Eu serei recompensado se eu fizer o bem? Você avançará em seu caminho. Eu destaquei isso aqui porque se Kardec fosse contra esse pensamento, ele teria feito uma anotação, uma nota de rodapé, falado alguma coisa. Ele não falou nada sobre isso e vai muito de encontro com essa questão de que nós não estamos aqui pagando nada, nós não estamos aqui pagando nesse sentido de pagar para outra pessoa, não estamos sendo castigados e o bem que eu fizer não vai ser recompensado em forma de um lugarzinho no céu ou de qualquer coisa assim. Eu apenas vou sofrer o mal que eu mesmo fizer, das consequências dele, ou eu vou avançar mais rápido pelo bem que eu fizer. Eu achei interessante porque as pessoas que não conseguem ver a questão da adulteração no céu e o inferno, onde lá no item 9 do capítulo 7, né, teria escrito ali que aquilo que a gente não fizer nessa vida, a gente vai pagar em outra vida, não está de acordo com esse pensamento de Kardec. Exato. Certo? Exato. Nisso que você falou, eu vou acrescentar só que ele fala logo em seguida assim, que eu acho que tem a ver com isso. Serei recompensado, avançará em seu caminho, falou o pai. Aí depois o pai fala assim, aí ele fala, como é que eu faço para ser melhor, assim, tão bom quanto o senhor foi? Aí ele fala assim, desenvolve suas virtudes e abata seus vícios. Ou seja, põe foque nas virtudes, né, para você melhorar. Sim. Está sendo interessante. Isso. Você quer falar, Alberto? Adicionar? Eu queria pedir, Paulo, para tu repetir a frase de adulteração ali. A adulteração no céu e o inferno. No capítulo 7, da segunda parte, se não me engano, item 9, né? Onde lá é um dos pontos mais notáveis dessa adulteração, que tem lá, né, tudo isso explicado lá nas nossas obras recomendadas, mas onde ele diz que aquilo que você não fizer numa vida, que você não tiver pago em uma vida, você vai pagar em outra vida. Ele está falando em pagar dívidas, né? Além de toda a questão das demais alterações, de terem suprimido o prefácio de Kardec, que ele sempre colocava por ser muito importante, esse ponto está em total desacordo com o pensamento que ele elaborava, que ele compartilhava, né, do ensinamento dos espíritos. Ok. Certo? Ok, um dia vamos fazer um especial só sobre a adulteração.
A gente precisa, vai ser bem legal. Porque o certo, eu acho bem legal, Alberto, esse negócio da alteração, a gente conversar. Mas assim, é que eu fiz umas outras anotações sobre isso aqui. Que a gente não pode enxergar como castigo, né? Mas condição como aperfeiçoamento. Então, se a pessoa vem com algum tipo de provação para passar, é para aperfeiçoar e não como castigo. Porque o espírito se arrepender. E o que ele se apegava era isso. Quando o espírito se sentia culpado, ele se revoltava. Aí ele acreditava que o sofrimento que ele estava passando não era sua responsabilidade, mas um castigo desse imposto pelo Deus vingativo. E Deus não é vingativo, muito pelo contrário, ele é por amor. Então, o que aconteceu? O Kardec pensava no inverso, ele achava que o espírito, ele é culpado, e se ele está sofrendo, ou se ele está com alguma condição diversa, ele precisa se aperfeiçoar para superar aquilo lá. É a responsabilidade dele. É isso que eu acho que é o mais importante. A gente tem que ver que a responsabilidade é nossa. Sim. Não é de Deus que amaldiçoou, o que Deus quis, assim. E aí, a gente vai deixar para esse... Pode falar, Alberto, pode falar. Não, rapidinho, não contrapor o que a Ariane falou, não contrapor, vou complementar, tá? Algumas vezes, alguns trechos de Kardec, ele utilizou a palavra castigo, tá? Então, a gente traz a máxima que Deus é bom. Kardec mesmo, né, usou essa definição de que Deus é bom e que não castiga, mas em alguns trechos ele usou a palavra castigo para se referir às expiações que passamos. A gente sabe que é educacional, né? Mas ele usou a referência que uma criança, quando ela está incomodando, às vezes tu dá uma palminha, uma palmada, outra, tu está castigando, mas também com a ideia de educar ela, né? Isso aí é uma coisa bem vasta, tá? E que eu notei que a mudança de pensamento em relação a essa ideia de castigo mudou muito depois de Kardec, tá? O próprio Kardec dá espaço para duas interpretações, né? Mas, obviamente, depois que o espiritismo começou a carregar uma bandeira de cristianismo, né, começou a utilizar dizendo que não era castigo, tá? Mas na DE está a palavra castigo algumas vezes. Sim, é que o Kardec, quando ele fala em castigo, cabe aqui até qualquer dia a gente fazer justamente essa separação entre as palavras, o significado, mas o castigo de forma simplificada é o próprio efeito que eu, como espírito, eu cometo um erro, eu posso não saber nesse momento ou não estar atento a isso. No dia que a minha consciência se desenvolve, eu percebo o erro, eu me culpo. Da culpa nasce um processo em que muitas vezes eu próprio me castigo, né? Por quê? Quando eu não tenho um avanço ainda suficiente, eu ainda não consigo me desligar, principalmente, eu acredito, daquelas ideias passadas de um castigo externo, exterior, eu não consigo entender que, se eu errei, tá bom, agora eu preciso levantar, eu sou imperfeito, eu erro mesmo, eu não vou usar isso como desculpa, mas eu vou me levantar e vou trabalhar para não errar mais, para eu ser uma pessoa melhor. Quando eu não tenho esse entendimento, se eu errei, o que eu quero? Por favor, alguém me bate, né? Alguém me trancafia, me faz alguma coisa porque eu não mereço, né? Eu sou o culpado. E eu sou um pecador, né? Essa é a palavra. E eu acho interessante porque esse é um ponto que parece que é tão bobo, parece que é tão bobinho assim, essa adulteração, mas é a questão de você... o que o espírito
nós fazemos quando nós acreditamos que alguém nos castiga, né? Ou que há pecado. Eu erro, eu posso estar tentando melhorar, eu erro, aí eu me sinto culpado. E aí, conforme eu tento e eu não consigo avançar em frente, porque eu ainda não tenho desenvolvidas essas habilidades, eu me coloco na condição de eu realmente não consigo, eu não mereço, eu sou um pecador, então eu vou mesmo, sei lá, chutar o balde, chutar o pau da barraca e eu vou fazer maldade mesmo agora, porque não adianta para mim, né? Aí entra a questão do inferno, eu já vou ser castigado mesmo que não tenha inferno, mas enfim, eu vou ser castigado mesmo. Numa próxima vida eu já sei que Deus vai me mandar sem perna, porque hoje eu, sei lá, chuto cachorro, então eu vou chutar mesmo, né? Voltar a esse entendimento, né, de olhar para dentro de si, de aprender com os erros, de corrigir esses erros, para que nós deixando de errar, aí sim sejamos mais felizes. Bom, gente, acho que a gente pode terminar então, né? Alguém quer fazer a prece de encerramento? Alguma consideração? Olha, da minha parte, foi um prazer participar de novo, né? Esperamos que o nosso grupo cresça, vamos esperar que se multiplique o nosso alcance, né? Que mais gente conheça essa obra fantástica que foi a Revista Espírita. Tá, joia. E um prazer estudar com vocês. Igualmente. Eu também estou sentindo, está sendo muito legal mesmo. Que bom. Muito legal. Que bom. O Roberto vai fazer a prece, né? Muito obrigada, viu, Paulo? Você. Não. A última que eu fiz foi mediúnica. Hoje vou fazer eu acho, né? Na hora H eu nunca sei. Na hora de orações, né? Tá, joia. Vamos lá? Vamos lá. Vamos pedir aos bons espíritos nos inspirem, nos incentivem e nos traga a consciência necessária para a realização dessa tarefa fantástica. Tarefa que amolecerá o coração de muitas pessoas que estão procurando, muitas pessoas que estão com o coração ferido, pessoas que na vida estão com dificuldade em achar seu significado. Que essas nossas aulas, esses nossos encontros sejam sementes e cresçam em cada coração. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Para quem estava online aí no YouTube, obrigado pela companhia. Por favor, depois a live não vai ficar disponível, mas os vídeos que a gente produzir aqui, a gente vai publicar lá no canal, tá? Então vocês podem compartilhar também. Depois vai ter artigo também. Quem não está inscrito lá no nossa newsletter, entra lá no site e se inscreve também, tá bom? Para não perder nada. É joia? Gente, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima noite para todos. Boa noite. Boa noite e até a próxima.